Eu estou sempre fazendo a mesma leitura dos 12 versículos do capítulo 5 de Mateus. Glória a Deus. Bote a mão em cima da Bíblia no instantinho aí. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu agora vou ler a Tua palavra e também vou ouvir o que o Senhor tem para a minha vida. Abençoa-me para que eu possa receber esta palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos ler responsivamente. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, eu gostei desta palavra, aproximaram-se os seus discípulos. Verso 2 ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Leia mais uma vez esse verso 10, que ele é muito importante. E mais uma outra bênção, verso 11, leia comigo. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. O que é que tem que ser feito? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Podeis sentar. Obrigado. Portanto, eu tenho intitulado esta mensagem aqui, irmãos, os degraus para chegar à presença de Deus. E depois nós vamos ter aqui as portas, porque quando você sobe os degraus numa igreja, você encontra os átrios, aquela frente onde você para, e ali tem as portas para você entrar. E eu estou criando na minha mente algumas coisas que eu vejo, que cada porta daquela tem um nome, e nós vamos trabalhar em cima destes nomes dessas portas a partir de mais os outros capítulos que vai seguir aqui, porque o que Jesus fez foi exatamente isto, nos chamando a atenção, nos chamando para perto, para a gente começar a entender mais sobre a sua palavra. Então, os títulos é degrau. Por quê? Porque quando você pisa o primeiro degrau, qual foi o primeiro degrau aí? Você, olha para mim. Qual foi o primeiro degrau que nós pisamos? Bem-aventurados o quê? Uma das coisas mais difíceis nesta vida, irmãos, é humildade, né? Normalmente nós não gostamos desta palavra, né? Achamos que se humilhar é diminuir, é fazer você nada. Não é este o contexto. Mas quando você pisa nesse degrau, é o primeiro degrau, ter humildade para reconhecer a sua incapacidade, a sua fragilidade e o privilégio que você vai ter de chegar até a presença de Deus. Segundo degrau foi não estou ouvindo, os que choram. E a Bíblia não fala que bem-aventurado o manhoso, que qualquer coisinha chora. Tem gente que chora porque não consegue matar o outro, chora de raiva. Esse choro mas não, a Bíblia não fala desse choro, daquele que chora da sua incapacidade de ser um pecador e ainda viver ofendendo a Deus com a sua vida errada. Terceiro degrau falou sobre o quê?
manso, né? E eu disse que manso não é aquele que fala baixinho, não é aquela pessoa, sim, não. Manso é uma coisa do espírito. É quando você é incapaz de responder com uma palavra agressiva. A pessoa fala com você, às vezes você não gosta, mas você mansamente, você trata do assunto. E isso é difícil também, porque normalmente nós não somos flor que se cheira, né? Não é verdade? Pisou no nosso calo, a gente pisa na canela dele, né? Nós não somos mansos. E a Bíblia diz que você, para chegar até aqui, você tem que pisar esses degraus e reconhecer a sua própria incapacidade até chegar aqui, porque aqui tem as portas que você vai entrar, porque dentro do cenáculo antigo tinha várias portas, e nós vamos descobrir essas portas futuramente. Hoje, portanto, a Bíblia fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que vai acontecer com eles? Porque serão fartos. Cada degrau desse texto que Jesus colocou no seu sermão, ele está falando do nível de aperfeiçoamento da vida espiritual. Você pode entender isto? Cada degrau que você vai subindo, dentro desse contexto aqui, desse texto dele, aliás, ele fala exatamente disso, falando do nível de aperfeiçoamento da vida espiritual. Porque, meus queridos irmãos, ninguém se torna espiritual no dia que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Naquele dia você reconhece a Ele como Salvador e você se rende, mas você não sabe nada. Você não sabe os princípios, você não sabe como agir como cristão. Então esses degraus são degraus que vai nos aperfeiçoando a nossa vida espiritual, que é a nossa vida de comunhão ou intimidade com o próprio Senhor. E isto precisa acontecer em todos nós. Porque não adianta uma pessoa aceitar Jesus e eu chegar aqui e falar para você: agora você não pode fumar, você não pode beber, você não pode falar palavrão, você não pode fazer isso, você tem que usar essa roupa. Isso não funciona. Não funciona. Eu não posso tirar o direito e o valor da palavra de Deus, porque é a palavra que faz esse trabalho. Não é o pastor. O pastor, ele é usado como instrumento de orientação, para mostrar que é preciso subir esses degraus. Porque você descobre que há pessoas que mesmo depois de 5, 6 anos na igreja, ela ainda se comporta como uma pessoa do mundo. Em dado momento fala palavrão até feio. Em dado momento briga dentro de casa e a mulher se descuidar, ele está arriscado a dar um pescoção nela. Mesmo crente, agressivo nas respostas, pessoa fala e já está ofendido, querendo dar cotovelada. Isso aí é um trabalho no dia a dia, que precisa ir acontecendo na vida da gente, que nós chamamos o aperfeiçoamento para chegar a um nível espiritual desejado por Deus, para a minha vida e para a sua vida. Portanto, porque tanto os discípulos como os novos crentes que estão saindo da vida do mundo para a vida espiritual, nós sabemos que esta foi a instrução dele. Você veja no primeiro versículo que você lê, Jesus se assenta. O que aconteceu? Se aproximaram dele. Que coisa fantástica! Eles ficaram ao redor do Senhor, pararam e começaram a ouvir o sermão do Senhor. Jesus disse para eles assim: meus filhos, eu vou passar por uma situação difícil, eu vou chegar até a cruz, vou morrer,
e vocês vão me perder, mas eu queria preparar vocês para que vocês me representassem dentro deste mundo, e as pessoas que olharem para vocês vão dizer assim: este aí andou com Jesus, este aí parece com Jesus, porque vocês vão semear estes princípios que eu coloquei aqui para vocês. Segundo aspecto, esta mudança que acontece, ela é muito sofrida. Por quê? Porque é uma luta tão grande da nossa natureza carnal, que é muito atingida neste mundo. Essa nossa natureza carnal, irmão, ela sofreu muito e ainda sofre, ela é atingida por tudo neste mundo. Essa nossa natureza, ela é muito atingida, muito machucada, e deixar esta vida realmente é difícil. Para o quê? Para a implantação de um novo rei no nosso interior. Olha como isso é difícil, né? Eu estou tentando falar baixo para você entender. Você despedir deste mundo é muito difícil. Uma pessoa que tinha dependência de bebida, você largar a 51, é doloroso, né? Porque dá uma vontade de tomar mais umazinha. A pessoa que é acostumada ainda sai pelo nariz fumaça, né? Ele, para largar aquela chupetinha, tem a igreja que diz que aquilo é chupeta do diabo. Por quê? Porque aquilo fez parte da sua vida durante muitos anos. Eu não estou dizendo que você está errado ou certo, não é isso. Porque quem fuma, deixar cigarro é uma luta. Tem que ser um Davi enfrentando um Golias. Por quê? Você quer ver outra coisa? Pessoa que está acostumada com um negocinho lá fora da família, amantezinha assim, meu Deus, ai. O camarada fica tão acostumado com um caso ou dois lá fora, que para ele ser crente e esquecer aquilo, tem dia que chega a sonhar. É verdade o que eu estou dizendo. Por quê? Porque aquilo se tornou um espírito que o possuiu interiormente e fez dele um escravo. E agora, para implantar o evangelho, a vida espiritual, isso é difícil. Por isso que Paulo diz: é preciso crucificar a velha natureza. E essa crucificação, quem é que quer se crucificar? Ninguém. Isso é doloroso, irmãos. E eu sou capaz de entender, muitas vezes, a pessoa que luta para deixar. Mas quem tem propósito, deixa. Porque quando ele começa a deixar a palavra de Deus entrar dentro de si, ele vai apertando até aquelas coisas saírem. Por quê? Porque ele começa a deixar a palavra de Deus tomar posse interior da vida dele. Até o que você venha a falar, fale das coisas de Deus. Por quê? À medida que essas coisas saem, entra o Espírito de Deus, entra a presença do Senhor Jesus, e você começa a reagir de acordo com Jesus. Isso é um trabalho. Não pense você que eu estou criticando, querer jogar verde. Eu não tenho necessidade de fazer isso, não. Eu estou dizendo das dificuldades que existe. Isso é uma coisa muito séria. Então nós, quando conhecemos a palavra, falando esta fome e sede, ela é essencial. Porque se uma pessoa se converte e não tem esta fome e esta sede, alguma coisa está errada. Ouça bem o que eu vou te dizer agora. Quando nasce uma criança, podemos observar o que esta criança busca. Não adianta você ficar tentando fazer ela rir, que ela não quer rir. A primeira coisa que uma criança busca é o quê? Alimento. Ela vai procurar algum lugar. Você já descobriu, já parou para pensar isso? É a primeira coisa que ela busca, é alimentação.
É uma coisa natural na criança, porque o que mais faz falta a ela é o quê? É o alimento. Você está entendendo? Então, observe isso a partir de agora para você ver. Ela busca alimento. Por quê? Porque é a necessidade maior dela. Não é fralda, não é uma camisinha nova, não é um babador novo, não é um lençolzinho para a cama. Isso não é. A maior necessidade dela é alimento. Porque uma vez que ela se alimenta, o que ela faz? Ela se desmonta, né? Aí a mamãe tem que botar ela em pé aqui, né? Para que você bota o neném em pé aqui no ombro depois que você dá mamar a ela? Para quê? Rotar. Se um adulto rodar depois do almoço, a pessoa, ô rapaz, que falta de educação, né? Mas a criança é a primeira coisa que faz. Por quê? Porque ela precisa jogar, ela jogou para dentro de si ar, com puxar, e ela precisa jogar para fora, porque senão aquilo vai voltar ao alimento. É uma coisa, Deus é muito bom nesse contexto, né? Então a criança precisa ser cuidada. Nós, como novos crentes que somos, também nós precisamos, irmãos, ser educados, precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Ele precisa tratar de mim e de você. Para quê? Para que você possa crescer com saúde. A pior coisa que tem é um crente doente. Um crente que nunca chegou a ser crente direito e ele fica doente. Reclama de tudo, vê defeito em todo mundo. Ele é uma pessoa doente, ele não conseguiu enxergar além. Então essa criança busca alimento, é a necessidade maior. E isto acontece, e deve acontecer, ter esta fome e sede de ter uma vida justa diante de Deus. Porque se você se converte ao Evangelho, à medida que você conhece a palavra, se você não sentir esta fome, esse desejo de ter uma vida correta diante de Deus, alguma coisa está errada. E a Bíblia fala desta fome. Eu tenho que ter fome e sede de ter uma vida correta diante de Deus, uma vida que não agrida o meu Senhor, uma vida que respalde o Evangelho que entrou na minha vida. Esta é a sede e a fome que tem que ter. Você descobre que um crente novo, ele tem muito desejo de ler a palavra, né? Ele quase que lê de toda... isso é natural, é a fome que ele precisa. Você descobre o que acontece quando você se converte ao Evangelho. Hoje tem reunião de oração na casa da irmã Fidelina. Você está na casa da irmã Fidelina. Hoje ele diz, tem lá. Porque esta fome é tão grande. Agora depois que você fica maior, que fica com a barriguinha meio grande, sabe como é que quando a barriguinha cresce? Não, hoje não vou na igreja não, que está muito calor. Ainda mais lá na igreja, o ar-condicionado não está dando conta. Não vou na igreja hoje não, porque quem vai pregar é fulano. Não, hoje não vou não. É quando você já está com a barriguinha cheia. E alguns enchem demais até. Não é assim? A criança, depois que cresce um bocadinho, a mamãe quer dar mamar, ele não quer, né? Por quê? Porque ele não está com fome. Então, esta fome, sede de justiça, é essa que a Bíblia fala. É o desejo de ter uma vida correta, que corresponda àquilo que você recebeu do Senhor Jesus. Esta é a fome, mas tem mais coisas ainda, né? Quando Jesus disse que bem-aventurado é quem tem esta fome, isto quer dizer, é a pessoa que busca ter uma vida justa diante de Deus. Esta é a justiça que nós desejamos e precisa ser buscada. Mas para isto, a nossa mente, ela precisa ser e ter a mente de Cristo. Porque enquanto eu não tenho a mente de Cristo, eu não tenho esta fome. E aí é o Evangelho, você aceita o Evangelho, mas você não permitiu o Evangelho entrar. Aí vem as teorias. Há pessoas que dizem assim,
Ah, eu conheço a Bíblia toda. Não adianta falar bem que eu conheço toda. A única diferença é que ele não pratica nada. Ele conhece, porque ele lê. Aquilo fica só na cabeça, mas não vai para o coração, para a mente do espírito. E ele aí não tem recursos nenhum. Isso é natural. Por isso a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça. Vamos dar uma olhada num texto aqui, se você puder me acompanhar. Hebreus é um livro lá no final. Ele fica depois de Tito, lá depois de Timóteo, vem Hebreus, capítulo de número 8. Fala de uma aliança. Eu vejo que este livro de Hebreus é um livro muito profético. Tanto que ninguém se arrisca a dizer quem é o autor, né? A gente que vê que tem aqui umas canetadas aqui parecendo de Paulo, né? Mas não está escrito. Não está escrito. Hebreus capítulo 8, todos encontraram? Sem olhar para a Bíblia do irmão? Diz assim: porque verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. O que ele faz? Na sua mente faz o quê? Imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. Para quê? Para que eu serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Olha para mim no instante. Como posso eu ser de Deus se eu não tenho a lei dele escrita dentro de mim? Se eu não tenho os princípios dele dentro da minha vida? Eu não posso. Eu posso até falar em Deus, mas eu não tenho. Por quê? Porque o texto é muito claro para a gente. Eu escreverei na sua mente e colocarei dentro do coração. Vamos ver como é que funciona mais um pouquinho isso aqui. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Ele está falando da lei mosaica, da lei antiga. E com a vinda de Cristo, porque naquele tempo você não tinha lei dentro de você, você tinha uma lei para práticas naturais, humanas, de princípios de uma sociedade. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tem que andar com essa roupa, tem que andar com aquilo. Agora não, com a vinda de Jesus, ele veio, o que ele faz? Ele agora, com a sua vinda, com o Evangelho, eu o aceito, ele imprime dentro da minha mente as suas leis. E eu não peco, não é porque eu não tenho a natureza de pecar. Ela existe, mas eu não vou ao pecado. Por quê? Porque a lei dele foi implantada na minha mente e no meu coração, e ela se torna mais forte do que a minha natureza carnal. Você descobre pessoas que aceitam o Evangelho. Poxa, fulano aceitou o Evangelho, estava indo nos cultos, agora voltou, está bebendo outra vez, está fumando outra vez, está fazendo tudo outra vez. Ele simplesmente entrou na igreja, até passa pelas águas. Tem pessoas que é batizada, passou pelas águas, mas não tem vida cristã. Por quê? Porque ele jamais permitiu que as leis fossem implantadas na mente e no coração. Isso é muito sério, irmãos.
Isso é assunto para gente grande. Isso é assunto para gente maior de idade, como nós somos. Portanto, essa lei divina, elas precisam ser implantadas mediante o quê? O Evangelho, a palavra de Deus. Daqui por diante você vê princípios que Jesus começa a falar, capítulo 6, 7, e ele vai seguindo por ele afora, e ali nós temos então muitas coisas diferentes. Mas a base principal é como a criança. A primeira coisa que você tem que fazer com a criança é dar alimento normalmente até esta criança crescer. E ela vai depender do alimento, do cuidado. Quando ela começa a andar, né? Você tem que segurar para ver se ela não cai, machucar o narizinho no chão, né? Não é assim que ele faz? Vem com mamãe, vem com mamãe. Ele vai caindo e segura, né? Tem crente que é assim, fica toda a vida. A gente tem que ficar assim, vem cá, neném, vem cá, neném. Cara com 70 anos, vem cá, neném, vem cá. Por quê? Está na igreja há tanto tempo, mas não, parece criança. De repente começa. Há poucos dias, uma irmã aqui na igreja, aqui dentro, foi falar com ela um negócio ali, minha irmã. Se você vê os palavrões que essa mulher xingou, do pior que você possa imaginar. E aqui dentro da igreja há muito tempo, uma pessoa dessa jamais viu a Cristo. Sua natureza continua pior ainda. Palavrões ofensivo, agressivo. Como é que pode uma pessoa que aceitou o Evangelho, que está com a... Irmãos, ele não consegue, porque a natureza dele foi dominada pelo Espírito de Deus. Ainda que ele lembre dos palavrões, ele não as expressa. Por quê? Porque elas estão destruídas. Elas existem, mas estão prisioneiras por causa do sangue de Jesus Cristo e o perdão que nós recebemos do Senhor. Então essas leis são importantes. Agora, há pessoas que dizem assim, ele pensa que a justiça é essa. Olha, meu irmão, aleluia, graças a Jesus. Olha, me fez mal, vai ver com quantos Deus vai pesar a mão. Se Deus é justo, ele vai destruir aquela pessoa. Essa é a justiça que a pessoa pensa. Isso é coisa mundana. Essa justiça que a pessoa... Tem muitos crentes que pensam nisso. Eu sou a serva do Senhor, que eu estou tão justo. Mas fulano tem feito isso. Mas ele vai ver, se Deus é justo, vai desgraçar com a vida dele. Essa é a justiça humana. É o olho por olho, dente por dente. Essa fome, você vai morrer de fome, porque Deus não vai fazer. Porque isso não é o que está dizendo ali. Fome, sede de justiça, não é Ele fazer aquilo que vai te satisfazer. Isso aí não existe. Mas tem pessoas que pensam que é isso que... Olha, se Deus é Deus... Meu marido... Eu ia contar um caos agora, nem vou contar não, que você vai rir, eu não quero que você ria. Impossível. Impossível você querer lutar contra isso. Você não vai. Pessoas vão te machucar, vai te ofender, e você não vai se ofender. Eles vão te ofender, mas você jamais se ressente daquela ofensa. Por quê? Porque o seu coração tem um novo dono, e você não vai desejar que aquela pessoa seja destruída. Pelo contrário, se você é crente, vai dizer: o Senhor vai tocar naquele coração, vai tirar aquele espírito de Satanás da dele ou nela, e ele vai mudar. Essa é a justiça que a gente deve buscar. Não querer matar a pessoa, ou querer que Deus pese a mão. Pensa que Deus vai pesar a mão. Irmão, para com esse negócio de Deus pesar a mão, irmãos. Tem gente que tem... Não, porque Deus vai pesar a mão. Deus não pesa a mão, a pessoa é que sai debaixo da mão de Deus. Porque quando você insiste em fazer uma coisa errada e você sabe que está errado, você vai sofrer, não porque Deus quer, mas porque você se expôs ao sofrimento. Você se colocou novamente com a canga no pescoço deste mundo para sofrer. Mas Deus não vai agir dessa maneira como você pensa.
Para com esse negócio que... Não, porque Deus vai pesar a mão. Deus não pesa. Até porque Deus não está... A Bíblia diz que Ele está com as mãos estendidas para que não possa deixar de salvar. Como é que Ele de repente está salvando? Agora não, agora eu vou matar o Jonas. Pá! Isso é falta, sabe de quê? Conhecimento da palavra. É falta de crescimento. Ninguém, irmãos. Diabo é diabo, você não adianta. Diabo é diabo. Não tente você pensar que Deus vai fazer alguma coisa. Não, porque eu sou o servo de Deus, muito fiel. E lá o meu colega de trabalho tem feito mal. Mas se Deus é fiel, ele vai ser achatado, ele vai ser mandado embora. Essa é a justiça que você gostaria. Você gostaria disso, mas ele não vai fazer. Porque Deus não vai atender você assim. Portanto, a Bíblia diz: se alguém te dá um tapa no lado, te chamou para andar uma milha, fulano, vamos andar mais umazinha? É o que a Bíblia diz. E fora disso você não tem outro apoio. Esse é o problema nosso. É que a gente não entende o que diz a Bíblia. Então, quando o coração da gente ele é totalmente entregue, dependente de Deus, essas coisas mudam. Portanto, isto nos leva à seguinte conclusão: todo aquele verdadeiramente nasceu de novo sentirá fome e sede de justiça, e a resposta de Deus e plenitude é que vem e enche o vazio do ser humano, porque um homem sem Deus é um homem vazio. E quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele sentirá esta fome de sede e de fazer as coisas certas. O que vai acontecer? A resposta de Deus é plenitude, que enche o vazio do coração. Aí o homem passa a ser diferente, porque o vazio dele foi cheio pela presença do Senhor. E ele agora, glória a Deus. Senhor, eu sei que estas coisas vão passar. Isso é passageiro. Daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Porque o vazio dele, que era um vazio cheio de conflito, é preenchido pela presença do Senhor. Então esta fome é necessária. Estou terminando. Há pessoas que entendem, portanto, que esta fome e sede de justiça é quando a pessoa sofre alguma coisa, eu já disse isso, e Deus tem que vingar aquela pessoa, porque se Deus é justo, Ele vai me vingar. Esquece essa bobagem, isso não funciona dessa maneira. O que deve nos conflitar, irmãos, ouça bem, terminando, o que deve nos conflitar é quando sabemos que somos injustos com Deus, mediante tudo que Ele tem feito, e nós devolvemos para Ele uma vida errada, uma vida falha, uma vida de negação, e isso é que deve nos conflitar. Isso é que deve fazer mal a você e a mim. O que deve nos conflitar é quando sabemos que somos injustos com Deus, mediante o que tudo que Ele tem feito, e a gente mostra para Ele a nossa incapacidade de reagir o amor que Ele tem por nós. É isto que deve nos conflitar, é isto que deve nos machucar. É quando você sabe que deve agir de uma maneira e você não está conseguindo agir. E isto deve fazer mal a mim e a você. Esta é a fome e a sede de justiça, que é este degrau. E que o Senhor te abençoe nesta manhã. Que você possa buscar mais e mais do Senhor, dizendo: Senhor, enche a minha mente, enche meu coração, ajuda-me, ó Deus, porque eu dependo
da tua graça cada manhã, porque cada manhã que você acorda, você depende da graça de Deus. Curva a sua cabeça no instante, por favor. Querido Deus e Pai, que esta palavra fique no coração do meu irmão, da minha irmã, que ao sair daqui neste dia, nesta manhã, ele possa desejar, ó Deus, melhorar sensivelmente a sua vida espiritual, que ele sinta desejo de ter uma vida mais purificada, uma vida mais correta, que saia daqui, ó Deus, com este sentimento de quanto eu tenho deixado de praticar o que Deus tem me pedido. Senhor, que esta fome possa invadir diariamente o nosso coração, esta sede possa estar sempre conosco, porque se houver esta fome e esta sede, certamente o Senhor vai nos ajudar a melhorar a nossa vida com o Senhor. Nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, meus irmãos.